E aí, Rafael, beleza? Cara, desculpa a demora, viu? Mas nós estamos loucos aqui gravando que nem um doido, cara. Tá complicado pra esse intensivão aqui, são muitos vídeos. Mas vamos tirar suas dúvidas agora, que nem eu prometi pra você, um vídeo particular. Primeiro falando sobre concentração. Bom, o que o Enem vai mais cobrar em relação à concentração? Gramas por litro e porcentagem. Como é que eu vou transformar uma em outra? Porcentagem, cara, é o seguinte... Porcento significa alguma coisa em 100, perfeito? Na maioria dos casos é massa sobre volume. Então o que é alguma coisa? É uma massa em gramas por cento, ou seja, em 100. 100 o quê? ml. Isso daqui é um padrão, tá? É sempre gramas por ml quando for massa por volume. E quando é porcentagem, significa, por exemplo, o que é NaCl 0,9%? NaCl 0,9% significa que é o sal de cozinha, o cloreto de sódio mesmo, a 0,9 gramas em 100 ml. Ou seja, em um copo que tenha 100 ml de água, eu coloquei aqui dentro 0,9 grama de cloreto de sódio e ele ficou todo aqui dissolvido no copo. Então isso é uma concentração, 0,9 grama por ml. Mas se eu quiser passar para gramas por litro, que é isso que o Enem cobra, gramas por litro é o que? Uma regra de 3 que você vai fazer tranquilo. O que você já sabe? Em regra de 3, você sempre coloca o que você já sabe embaixo o que você quer saber, entendeu? Ou seja, o que você sabe em cima e o que você quer saber embaixo. O que você sabe na regra de 3? Que eu tenho 0,9 gramas em 100 ml. E embaixo o que você quer saber? Você quer saber em grama por litro, não é? Litro não são 1000 ml? Então, em 1000 ml, olha, sempre volume embaixo de volume. É igual a X, que é o que você quer saber. Grama embaixo de grama. Então, de cima para baixo eu não multipliquei por 10. Aqui eu também multiplico por 10. 0,9 por 10 dá 9 gramas. Você entendeu? Se quiser fazer a regra de 3 convencional, você pode fazer também. Pegar o X, por exemplo, X vezes 100, que é multiplicar em cruz aqui. É igual a 0,9 vezes 1000. Que é o outro x aqui. Com isso, você vai achar também que o valor de x é igual a 9 gramas. Então, a concentração de 0,9% em grama por litro seria 9 gramas por litro. Entendeu como é que faz isso? Agora, o mais chato das concentrações, o que é? É quando pede em mol por litro. Isso que é um pouco mais chatinho. Mas... você já falou para mim que você consegue achar as massas dos compostos e você mandou uma foto para mim, como é que você estava calculando. Tá tudo certinho, tá exato o teu método. Você está calculando primeiro dos átomos, certo? Depois você multiplica pela quantidade de cada átomo que tem, depois você junta tudo e vê a massa do composto como um todo. Isso significa a massa molar, ou seja, a massa de um mol. Um mol, você sabe que é aquele número grandão que eu falei, que é o número de moléculas que você junta para poder ter um valor correspondente em gramas da tabela periódica. Então, o que significa isso, a massa molar, a massa de um mol? Quando eu vou transformar para mol por litro, eu não quero mais grama por litro, eu quero mol por litro. Então, eu tenho que transformar grama para mol. Você não concorda comigo? Porque o litro e litro já está igual. Só que eu quero transformar grama para mol. Como é que eu faço isso? Como é que eu transformo grama para mol? Fácil, 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 cara. Tranquilinho, olha. Primeira coisa que você vai fazer, vai ver qual que é o elemento que você está trabalhando. No caso nosso foi o NaCl. NaCl, se você for olhar lá na tabela periódica, você vai ver que a massa do Na é 23 e a massa do Cl é 35,5. Então, a massa do NaCl como um todo é 58,5 gramas a cada mol. Ou seja, em 1 mol desse carinha aqui, 600 sextilhões de moléculas de NaCl, todas juntinhas, vão ter 58,5 gramas.
Eu quero saber quanto no caso. Por exemplo, eu quero saber quantos mols... Opa, desculpa. Eu quero saber quantos mols de NaCl, por exemplo, que é o que eu não sei, corresponde, por exemplo, àqueles 9 gramas que a gente acabou de achar. A gente sabe que 9 gramas por litro é 0,9% que a gente tinha achado. Mas o que é 9 gramas por litro, por exemplo, quando você quer transformar para mol por litro? Aí você vai fazer essa regrinha de 3. O que você já sabe em cima, o que você quer saber embaixo. Sempre assim. O que você já sabe que está em cima? Que 1 mol tem 58,5 gramas. Mas e 9 gramas? Tem quantos mol? Você não sabe. Então você vai descobrir. 9 gramas é o valor que a gente achou, que a gente quer transformar para mol por litro. Então você faz essa regrinha de 3 aqui, que é a mesma que está aqui. Se em 1 mol eu tenho 58,5, x mol eu tenho 9. Você faz a regra de 3. Nessa regra de 3 aqui, como é que você vai estruturar ela? 9 gramas vezes 1 mol é igual a x mols vezes 58,5 gramas. Então o número x aqui de mol é 1 vezes 9, vai dar 9, dividido por 58,5. Quantos mols você vai achar? 9 dividido por 58,5 é mais ou menos 0,15 mol. Viu a relação? Então, 9 gramas por litro de NaCl é a mesma coisa de 0,15 mol por litro. Tudo na regra de 3. Faz desse jeito que você vai se dar muito bem. Regra de 3, em cima é o que você já sabe, embaixo é o que você quer saber. Beleza? Então é assim que você acha concentrações. Se tiver mais alguma dúvida em relação à concentração, você me fala. Mas essas formas de transformar a concentração em uma coisa em outra, gramas por litro a porcentagem grama por litro a mol por litro e por aí vai, é tudo regra de 3, cara. Tudo é regra de 3. Beleza? Agora a próxima dúvida que você me falou, que você tem, é em relação a pureza e rendimento. O que é pureza e rendimento? Coloca isso na sua cabeça. Pureza é pureza dos reagentes. Rendimento é o rendimento do produto. Ou seja, rendimento está ligado sempre a produto, assim como pureza está ligado sempre a reagente. E eu vou colocar isso aqui para você não esquecer. Pureza e rendimento. Pureza é de quem está reagindo, quão puros são os reagentes, entendeu? Então pureza é dos reagentes. E rendimento? Rendimento é o quanto que aquela equação química rendeu, aquela reação química rendeu. Ela rendeu 100%? Ela rendeu 90% só? Ela rendeu 80%, 70%? Então, de acordo com a quantidade de produto que você vai saber aquilo. Então, o rendimento está diretamente relacionado aos produtos. Pensa bem, eu tenho uma fábrica de camiseta. Eu vou produzir camiseta. Para produzir camiseta, que é meu produto, eu preciso dos meus reagentes, que é a matéria-prima. O que é que produz camiseta? Por exemplo, pano mais agulha, vamos colocar aqui uma agulha mesmo para costurar, mais a linha, mais uma estampa bonitinha aqui. Eu vou colocar o Batman porque eu gosto muito do Batman. Beleza? Essa aqui é a estampa, então. Estampa mais linha, mais pano, mais agulha me dá camiseta. Agora, primeiro, o que nós vamos falar? Sobre a pureza. Pureza é dos reagentes. Pensa bem, se um pano vem rasgado, você pode utilizar ele para fazer a camiseta? Você não pode. Então, você tem que compensar esse pano que está rasgado com outro pano. Você não concorda comigo? Você sempre tem que ter mais um pano, no caso, mais um pano de reserva para poder utilizar caso um pano esteja ruim. Ou se uma linha estiver muito quebradiça, você não tem que ter outra linha. Ou se a estampa do Batman estiver muito feia, o Batman estiver com o dente torto, você não tem que ter outra estampa do Batman para poder compensar. Então isso é pureza dos reagentes. Nem sempre os seus reagentes são perfeitos. Às vezes eles têm alguns defeitos. E para isso você precisa de mais uma quantidade deles, você precisa elevar a quantidade deles para poder ter uma quantidade de produto satisfatória. Então, quantidade de reagentes
e pureza está totalmente relacionado. Sempre bota na cabeça isso, sempre, sempre, sempre que um reagente tiver impurezas, o valor que você precisará dele para poder formar a reação química vai ser maior, porque você precisa compensar essas impurezas colocando um pouco mais de reagente para poder reagir. Tranquilo? E o rendimento é a mesma coisa. Rendimento vai que acontece, por exemplo, um dia lá que teus empregados lá da tua fábrica de camiseta estão cansados. Outro dia vai ser feriadão, tá todo mundo já em clima de feriado, não quer trabalhar mais, tá todo mundo muito cansado. E você tem uma certa quantidade, por exemplo, aqui com 2 agulhas, 3 panos, 100 metros de linha e 15 estampas do Batman, você consegue fazer 15 camisetas. Esse rendimento aqui seria um rendimento de 100%. Você concorda comigo? É 100% porque tudo que você tem aqui, ó, é suficiente para fazer 15 camisetas. Só que os caras tão tranquilos, tá querendo um feriado, já tá cansado pra caramba. E em vez deles conseguirem fazer 15 camisetas, eles não fizeram 15 camisetas. Eles fizeram 10 camisetas só. Teve 100% de rendimento? Não teve. Porque você tinha material para fazer 15. Só que os caras fizeram só 10. Então o rendimento foi abaixo do esperado. Então qual que foi? Como é que você acha qual que é a porcentagem do rendimento? Fazendo a regra de 3 de novo. Deixa eu apagar aqui para você entender. A regra de 3 mais simples e boba do mundo também, com aquela mesma regrinha que eu te falei. O que você sabe em cima, o que você quer saber embaixo. Então, o que você sabe? Com certeza. Olha, eu sei com certeza, Luiz, que para 100% de rendimento eu tinha que fazer pelo menos 15 camisetas. Mas os caras lá na minha fábrica fizeram só 10 camisetas. Quanto que isso corresponde à porcentagem de rendimento? X. Rendimento é só isso. É muito fácil, é muito fácil. Então você faz a regra de 3 aqui, dá 15x é igual a 1000, que é 10 vezes 100. X é igual a 1000 dividido por 15. Você faz esse cálculo aqui, você vai chegar em quanto? 15 vai dar 6. 6 vezes 5, 30, com 1, 6, 90, sobra 10. Aqui sobra 100 de novo. Então é 6, aqui vai dar 66,666 e vai embora. Então, 10 camisetas que eles fizeram significa que você teve um rendimento na sua fábrica de 66,6%. E a diferença de 100%, o que é? A diferença de 100% seria mais ou menos 33,3%. Isso daqui corresponde à ineficiência da empresa, ou no caso, a ineficiência de uma reação química. Deixa eu mostrar para você agora como é que isso funciona na reação química mesmo, porque eu acho que na indústria aqui você já entendeu. Vamos ver em uma reação química como é que funciona. Olha, eu tenho aqui uma reação química de produção, por exemplo, vamos ver aqui, uma reação simples mesmo, da produção. A gente está falando de NaCl até agora. Como é que eu consigo produzir NaCl? Através de NaOH mais HCl. É um ácido que vai doar o cloro e uma base que vai doar o sódio e vai formar o NaCl. E o resto é o quê? É H2O. Primeira coisa que você tem que saber da relação que envolve aqui o reagente e o produto. As massas. Sempre você tem que saber as massas, porque estequiometria é uma relação de massas. Na é 23, oxigênio é 16, hidrogênio é 1. Hidrogênio é 1 e aqui é 35,5 do cloro. Então, esse composto aqui tem massa de 20, 39, 40. 40 gramas a cada mol, sempre gramas por mol. E esse carinha aqui eu tenho 36,5 gramas por mol. O que eu produzo? Eu produzo 23 com 35,5, isso daqui vai me dar 58,5 gramas por mol de sal, mais água é 1 de cada, mais 16 desse daqui. Então é 1 vezes 2, porque eu tenho 2 hidrogênios, 2 mais 16, eu tenho 18 gramas por mol. Beleza? Para ver se está certo, soma de um lado e soma de outro para ver se está tudo tranquilo, se está tudo certo. 18,5, por que eu coloquei 18,5? São 18 só, 16 com 2, 18 gramas por mol.
40 com 36 vai dar 76,5 gramas por mol de reagente. Que vai fazer quanto? Vai gerar quanto de produto? 18 com 58 vai me dar 76,5 gramas por mol. Se a massa dos produtos for igual à massa dos reagentes, significa que todos os cálculos que você fez aqui tá certo, tá? Então esse cálculo aqui é só para conferir mesmo se você achou as massas de maneira certinha, de maneira efetiva, legal, simples, correta, fácil e objetiva. Então vamos apagar isso daqui, porque foi só para conferir, e vamos achar quais são as relações em massa que nós encontramos aqui. 40 gramas 40 gramas desse composto reage com 36 gramas e meia desse composto para gerar quanto, Rafael? Quanto que ele vai gerar de NaCl? Vamos esquecer a água por enquanto, tá? Eu quero focar só no NaCl, 58,5. Para gerar 58,5 grama aqui. Essa é a relação que você já sabe, que você vai usar na regra de 3 sempre. O que você já sabe? Você já sabe com certeza que 40 gramas de hidróxido de sódio reage com 36,5 de ácido clorídrico para formar 58,5 de cloreto de sódio. Só que você foi lá, você misturou certinho 40 gramas desse com 36,5 gramas desse. Você foi lá, colocou, misturou, obteve o sal, evaporou a água, ficou só com o salzinho no final. Você foi lá na balança medir, você viu que em vez de 58,5, você obteve 50 gramas. Foi culpa tua? Não foi culpa tua. Às vezes aconteceu alguma coisa, às vezes o clima estava ruim, hidratou isso daqui, deu uma confusão na reação, aconteceu alguma coisa que você não obteve 100% de rendimento. Logo, o que você já sabe? Você sabe que para 100% de rendimento você tinha que obter 58,5 gramas. Só que você não obteve isso. Você obteve 50 gramas. Para 50 gramas são quantos por cento de rendimento? X. Você faz esse cálculo aqui de novo por regra de 3 e você acha qual que foi o rendimento da sua reação química. Então, rendimento é muito fácil, muito tranquilo de mexer. O que é um pouquinho mais complicado é a pureza. Por quê? Pureza é quando o reagente, um dos reagentes, ou os 2, 3, 4, 5, 6, não sei quantos reagentes você tem, eles não estão puros. Para calcular a pureza de um reagente, o que você tem que fazer para compensar essa pureza na reação? Bom, você precisa, por exemplo, de 40 gramas de NaOH para poder fazer 58,5 gramas de cloreto de sódio. Não foi isso que eu te falei? Mas vamos supor aqui que o NaOH ele não está puro. Ele não está puro 100%. Ele está com 70% de pureza. Ou seja, 70% de pureza significa que 30% aqui é impureza, é titica, é porcaria, que você não vai reagir para poder fazer o que você quer. Ele está aqui só para poder ferrar a sua vida. Então você tem 70% de pureza, não tem? O que você tem que fazer? Você tem que compensar essa pureza. Como é que você vai compensar essa pureza que está abaixo de 100%? Você faz uma regrinha de 3. Que regrinha de 3 que é essa? 40% está em 70% de pureza. Se fosse 100% de pureza, você ia ter quantos gramas aqui? Entendeu? É o que você tem e o que você quer. Você tem 40 gramas, mas só que a pureza que você tem é de 70%. E quanto você quer? Você quer com 100%. Então você resolve isso daqui e tem que x vezes 70 é igual a 40 vezes 100, que é 4.000. X é igual a 4.000 dividido por 70, que vai dar 400 por 7. Vamos ver quanto que dá 400 por 7? Espera só um minutinho aqui, esse vídeo não vai ter edição, então vamos fazer o cálculo juntos aqui na calculadora, certo? 400 dividido por 7 dá 57,1. 57,1 gramas. Então você viu que você teve que colocar uma massa maior de NaOH para poder compensar a impureza
de 30%, ela está 70% pura. Então esses 30% de impureza você teve que compensar colocando uma massa maior. E o resultado dessa regra de 3 para compensar a impureza é sempre um número maior, Rafael. Sempre. Se esse número der abaixo do teu inicial, por exemplo, der 28 gramas, tá errado. Você tem que refazer os cálculos, tá? Normalmente, o erro mais comum é que o povo inverte isso daqui. Coloca 40 é 100%, 70 é X. Não. Você tem que sempre fazer 40 gramas é o que você quer, mas você tem 70% de pureza. Se você tivesse 100%, ia ser quanto? X. E com isso ia dar uma quantidade em massa maior. Sempre maior quando é pureza. Fechou? Vamos para a sua próxima dúvida, então, que é reagente limitante, reagente em excesso. Bom, para a gente não fugir dessa reação aqui para ficar mais fácil, vamos fazer o seguinte. Olha como é que é fácil, tranquilo de você entender o que é um reagente limitante. Eu não te falei que 40 gramas reage com 36,5? Reage totalmente? Essas duas massas reagem totalmente uma com a outra para poder formar 58,5 gramas desse carinha aqui. Mas, e se por um descuido teu, você não adicionou 36,5, você adicionou, por exemplo, 38 gramas de ácido clorídrico? O que aconteceu? Bom, eu sei que 40 gramas reage com 36,5, só que você colocou 38. Quando você colocou 38, não está sobrando aqui 1,5 gramas? Você não colocou 1,5 grama a mais do que você precisa? Se você colocou a mais do que você precisa, esse cara aqui é um reagente em excesso. Por quê? Porque excedeu a quantidade que você precisa. Se ele está em excesso, ele vai ficar no meio enquanto os 40 gramas aqui vão acabar. Por quê? Porque 40 reagiu com 36,5. Você ainda tem 1,5 grama para reagir que você colocou a mais. Não tem? Mas reagir com quem, Rafael? Não tem mais ninguém para reagir. Por quê? Porque o NaOH já acabou. Ele acabou quando atingiu os 36,5. Então esse 1,5 vai ficar lá no meio, reacional à toa, sem reagir, sem fazer nada. Por quê? O NaOH acabou. Se ele acabou, sempre quem acaba antes, ó, acabou. Quem acaba antes limita a reação. A reação para de acontecer por causa que ele acabou primeiro. Então, ele é o reagente limitante. E note que agora, em limitante e excesso, a gente só fala de reagente. A gente não fala mais de produto, porque produto é rendimento. Entendeu? Então, é desse jeito que você acha quem que é o limitante e quem que é o excesso. Sempre que um produto tiver, aliás, que um reagente tiver em excesso, o outro obrigatoriamente é o limitante. Se você achou o limitante, então o outro obrigatoriamente é o excesso. Beleza? Não é tranquilinho de aprender? É muito fácil quando a gente fala assim, né? Quando, por exemplo, o professor está falando, parece que tudo é muito fácil, só que você vai fazer o exercício depois, é difícil de resolver. Por quê? Porque eu fiz milhões e milhões de exercícios, então consigo te explicar de uma maneira mais fácil. Só que para treinar, você tem que fazer o exercício e você tem que ir treinando também até você sentir a vontade com essa matéria. Só que você já consegue ver que segredo não tem nenhum. Então agora é arregaçar a manga e fazer bastante exercício. Fechou? E para isso eu vou te ajudar com o exercício que você me pediu, que é aquele lá dos japoneses, não é? Deixa eu achar rapidinho para você aqui e eu resolvo ele junto com você, tá? Vamos lá. Voltando no exercício aqui, então, ele é do Enem de 2012, o Rafael, do caderno azul, é a questão número 59. Olha o que ela está falando para você. No Japão, um movimento nacional para a promoção da luta contra o aquecimento global leva o slogan que uma pessoa, em um dia, 1 kg de CO2 a menos. Uma pessoa, um dia, 1 kg de CO2 a menos. O que é isso? A ideia é cada pessoa reduzir 1 kg a quantidade de CO2 emitida todo dia, por meio de pequenos gestos ecológicos, como diminuição da queima do gás de cozinha. Bom, considerando um processo de combustão completa, e aí que está o exercício, olha, ele te fala que a reação é uma reação de combustão completa. E uma coisa que você tem que saber, eu coloquei até como dica lá na lista de exercício, lembra? Que para a combustão completa acontecer, como reagente eu tenho que ter gás oxigênio, se não tiver gás oxigênio, nada entra em combustão.
É aquele experimento de pegar uma vela, colocar um copo sobre ela e deixar acabar o oxigênio. A queima vai consumindo oxigênio até que o oxigênio todo acaba e a vela apaga. Então você vai ver que uma vela, quando confinada sob um copo de cabeça para baixo, ela apaga, pois precisa de oxigênio. E uma combustão completa, ela gera como produto sempre CO2 e água, quando a queima é de um composto orgânico, certo? Um hidrocarboneto orgânico. Aqui está falando que a combustão completa de quem? Desse cara aqui. Esse cara se chama butano. Então vamos ver o que ele está falando. Considerando um processo de combustão completa de um gás de cozinha, composto exclusivamente por butano, que é o C4H10, ele já te passou a fórmula. A mínima quantidade desse gás que um japonês deve deixar de queimar para atender a meta diária, apenas com esse gesto, é D. E a resposta está toda em quilos, né? Então você tem que achar a resposta em quilos. Dados, ele já deu qual que é a massa, então você nem precisa calcular qual que é a massa de um e qual que é a massa de outro. É 44 gramas por mol de CO2 e 58 gramas por mol de butano. Ele já te passou isso. Como é que você acha, então, qual que é a quantidade de butano que ele tem que deixar de queimar para poder parar de emitir 1 kg de CO2? Lembra da regra de 3 que eu te falei, que é tudo que você sabe em cima e o que você não sabe embaixo? Primeira coisa que você tem que fazer é achar qual que é a reação química. A reação química é C4H10 mais oxigênio vai produzir, que eu te falei, sempre CO2 e água. Perfeito? Bom, antes de balancear esse cara aqui, eu quero que você tenha uma sacada junto comigo. Olha que legal. Nessa reação química, qual que são os únicos 2 compostos que ele quer que a gente trabalhe? A queima de butano e a produção de CO2. Perfeito? Então a gente pode simplesmente fazer isso, ó. Tira esse cara da jogada e tira esse cara da jogada para ele não atrapalhar a gente. Então a gente sabe o quê? Que C4H10 produz CO2 quando é queimado. E aqui a gente tem que balancear para saber o quanto de CO2 que produz de maneira proporcional. Mas olha que coisa baba de balancear, Rafael. Olha que tranquilo. Quantos carbonos tem aqui? Não tem 4 carbonos? Quantos carbonos tem aqui no CO2? Tem 1 carbono só. Então, para balancear isso daqui, eu tenho que multiplicar isso daqui por 4. Eu tenho 4 carbonos aqui e 4 carbonos aqui. Então, a cada 1 mol desse carinha, eu produzo 4 mols desse carinha aqui. Não é? E qual que é a relação que a gente já sabe? O que a gente já sabe da massa, para fazer a regra de 3, é que CO2 são 44 gramas a cada mol. E o butano são 58, nada, 58 gramas a cada mol. Perfeito? Eu vou tirar agora essas massas daqui porque a gente já utilizou elas. Bom, quantos mol eu tenho aqui? Esse número aqui é a quantidade de mol que a gente achou. É 1 mol só. Então, 1 mol vezes 58 gramas por mol me dá 58 gramas desse composto produz quanto de CO2? 4 vezes 44. Por quê? Porque 44 gramas é 1 mol só. Mas eu não tenho 1 mol só, eu tenho 4 mols. Então, 4 mols vezes 44 gramas a cada mol me dá 176 gramas. Você viu que a gente já tem aqui a relação da regra de 3 que a gente já sabe? O que a gente já sabe? Que 58 gramas produz 176 gramas. Mas eu não quero saber 176 gramas. Eu quero saber o quê? Quanto que eu tenho que deixar de queimar desse cara aqui para poder parar de emitir 1 quilo desse cara aqui. Não é isso que o exercício está te pedindo? 1 quilo desse cara aqui corresponde à queima de quanto desse cara aqui? Você pode deixar em quilo aqui, já que está tudo em grama? Pode. Se for grama, quilo, o resultado também vai ser em quilo. É isso a única coisa que você tem que lembrar. Você tem que ter esse cuidado. Se aqui está em quilo, o teu resultado também vai sair em quilo. E como a resposta já está em quilo, então está tudo certo, está tudo tranquilo. É só fazer essa regrinha de 3 aqui. X vezes 176 gramas
é igual a 1 quilo vezes 58 gramas. Vamos passar para o lado de cá. Olha, x é igual a 1 quilo vezes 58 gramas dividido por 176 gramas. Olha o que eu te falei, por que não tem problema deixar grama, grama, quilo e quilo. Porque esse grama vai cancelar com esse grama, vai sobrar o quê? Quilo. Então, x vai ser igual a 58 dividido por 176. E esse resultado já vai ser em quilo. X vai ser igual a 0,33 quilos. E a resposta é a resposta de número, aliás, de letra B. Entendeu? Com isso, eu expliquei todas as coisas que você me pediu. Se você tiver dúvida em alguma, você ainda me fala que eu vou tentar te explicar, só que eu vou pedir um pouquinho de paciência porque a gente está gravando vídeo todo dia para colocar no intensivão. Mas eu te mando, assim que eu puder, mais respostas para suas futuras dúvidas, caso você tenha. Falou, Rafael? Muito obrigado, viu?